O Senhor, o seu Deus, está no seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com branco de alegria. Eu ajudarei os que choram pelas festas fixas, os que afastaram de vocês, para que isso não mais pese como vergonha. Nessa época agirei contra todos os que oprimirem vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor, honra em todas as terras, onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês. Naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Para que eu pudesse
Sabe, irmãos, Deus colocou algo no meu coração, que essa é a oportunidade que nós temos de louvarmos, de adorarmos, de prestarmos um culto que somente o Senhor é digno de receber. A gente não sabe quando, ou até quando nós vamos estar neste mundo. A gente não sabe quando o Senhor virá buscar a sua igreja, quando o Senhor virá nos buscar, quando o Senhor dará lá o sinal da nossa senha, da sua senha, da minha senha. Fala, ó, está na hora. E a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar preparado. Porque nós estamos neste mundo, mas nós não somos aqui. Somos estrangeiros nesta terra. Mas enquanto aqui estamos, nós temos a oportunidade de adorar o Senhor. Temos a oportunidade de celebrar. E celebrar com alegria, não com peso, não com dor, não com tristeza. Mas celebrar, porque esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. E Deus tem guardado as nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos suprido. O Senhor tem nos sustentado. E a palavra dele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, ainda que a gente passe por esse momento tão difícil, quem diria, irmãos, há uns anos atrás, que a gente iria congregar todo mundo com máscara, que a gente sairia às ruas e as pessoas com máscara, as pessoas com receio de pegar um vírus? E é algo geral, não é aqui nessa igreja, não é lá no Dom José, não é lá na igreja de Santo Amaro, não é no Parque Fernanda, não é lá em Emaús, é geral, no mundo inteiro. Mas a palavra de Deus nos diz também que sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores. E essa vitória que o Senhor declara sobre nós é estarmos vencendo a despeito da situação, do vírus, do problema, da luta, da condição financeira, da enfermidade. Vencemos com Jesus, porque Ele já levou sobre si as nossas dores lá na cruz do Calvário. E a morte de Jesus nos fez filhos, nos fez herdeiros, nos fez mais que vencedores. Amém? Vamos continuar declarando com alegria e com louvor: Senhor, Tu és bom. A palavra de Deus diz que o Senhor é bom. E nós dizemos que o Senhor é bom e o tempo todo Deus é bom. Todo o tempo Deus é bom. Então vamos celebrar com alegria.
Deus é bom, todo o tempo Deus é bom. Amém? A irmã falou de senha ali, eu lembrei da irmã Zenaide que adora querer passar a senha dela para os outros. Né? Eu falo para ela que vai ficar um pouco difícil ela conseguir alguém que aceite. Mas diz que Deus é longânimo, né? Então, e também Moisés chamou aqui uma irmã para orar e disse que ela é baiana, né? Então, baiano vai para o céu. Viu? A Bíblia diz que quem é baiano, Deus abençoa, quem não é, Deus perdoa. Amém, igreja? Amém? Senti firmeza dos irmãos, né? Eu sei que eu vim pregar para crente. Queridos, é um prazer estar aqui com todos. Eu vou tentar me manter em um tempo adequado. Eu sei que já estamos assim com o horário um pouco avançado, mas nada é impossível que não possamos fazer uma reflexão, tanto para o pastor Antônio como para a igreja. Primeiro, gostaria de pedir que a igreja daqui de Filadélfia ficasse de pé, por favor. Ok, amém, glória a Deus. Obrigado por poder sentar. No final do culto eu vou dar um pirulito para cada um. Muito bom, muito bom. Feliz de ver aqui o Gledson com a igreja em Baús. Parabéns, olha, é a igreja que ainda não foi visitar. Ele estava ali tentando marcar comigo alguma coisa, mas a agenda não dá. Por enquanto não dá, mas eu vou. Antes de entregar o cargo da diretoria, do presidente da Stocap, eu ainda vou visitar, ou depois, mas eu creio que foi antes, viu, Gledson? Fiquem em paz. E parabéns, muito bonito ver vocês aqui em Baús. Eu pensei também que estaria aqui, tem Filadélfia e Baús, eu pensei que aqui também, de repente, a Macedônia. Mas, louva a Deus por esse dia, por esse momento em que estamos aqui como Igreja de Cristo diante de uma situação, de um momento tão delicado e complicado, que é o momento pandêmico, em que todos nós estamos vivendo e sendo desafiados a ser a igreja gloriosa de Cristo Jesus. Eu disse, domingo eu preguei na minha igreja, e depois eu saí correndo e fui pregar na igreja da Piraporinha. Lá está sem pastor, e eu estou ajudando aqui, eu digamos assim, com todo respeito e amor, tá, a igreja Filadélfia, terceirizei o trabalho para o pastor Walter, ele é da diretoria, ele é o nosso segundo vice-presidente. Então cada um procura ajudar para que os trabalhos e as nossas igrejas, elas continuem sendo assistidas e abençoadas. Eu creio que Moisés ficou muito feliz, né? Mandei a pessoa certa, não é? Está vendo? Deus é bom, o diabo não presta. A música cantada, Deus é bom o tempo todo. Parabéns, pastor Walter, pelo trabalho, pela rapidez. Tem mais umas duas igrejas que precisam da ajuda do irmão para ter essa mesma, né, pontualidade e conseguirmos um brilho rapidamente para assistir os nossos irmãos que estão precisando. Queridos, eu quero falar um pouquinho para o pastor Antônio, dizendo a ele que o modelo máximo que ele tem para seguir não é nenhum de nós. O modelo máximo é Jesus, aquele que é e sempre será o bom pastor. E esse bom pastor, ele dá a sua vida pela igreja. Esse bom pastor, ele olha para Jesus e busca a cada dia fazer com que as suas ações reflitam o agir de Cristo, né? A alegria de Cristo, o mover de Cristo. E talvez te perguntando na situação que estará enfrentando, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria, como ele agiria, o que ele diria, quais as palavras, ou quais são as palavras que ele aqui diria para esta pessoa. Então o pastor é a pessoa necessária no mundo em que vivemos. Como pastores, nós somos hoje pessoas pontuais para de alguma forma ser instrumentalidade de Deus para abençoar a nossa geração, não somente a nossa igreja, não somente o nosso rebanho, o nosso povo, mas aqueles que estão ao nosso redor. E aí eu costumo dizer que o pastor, ele não é só pastor da Igreja Batista Filadélfia, ele é pastor da cidade, ele é pastor também das pessoas que estão lá fora. Ele precisa ajudar aqueles que necessitam ouvir uma palavra que vem da parte de Deus, e ele foi colocado aqui para isso. Ele foi colocado aqui para ser esse instrumento e instrumentalidade do Senhor, para que as pessoas que não fazem parte ainda do seu rebanho, de alguma forma possam olhar para ele e ver algo que o chame, o atraia,
não somente para o templo, mas também para fazer parte dessa comunidade hoje denominada e conhecida como Igreja Batista Filadélfia. O pastor é uma pessoa assim necessária, e as pessoas precisam muito desse ungido, né? Desse homem escolhido, separado e capacitado por Deus. Queridos, a pós-modernidade que estamos vivendo, ela é portadora de boas novas científicas e tecnológicas. Nós vivemos um momento onde está se construindo, ou confeccionando, ou fabricando, né, cientificamente uma vacina sintética mais rápida na história. E isso para todo o nosso, obrigado meu irmão, Deus te abençoe, te deu uma dúzia de filhos, agora netos, né? A tua idade agora tem que ser neto. Né? Então, nós vivemos essa pós-modernidade que nos promove isso, que nos dá esse recurso. E a Igreja de Cristo, ela precisa orar e orar para que isso avance e toda a população do mundo, não somente os países de primeiro, segundo, terceiro, consiga a vacina, mas o mundo inteiro seja imunizado por essa vacina que está sendo criada e que aqui em São Paulo, se não estiver enganado, em janeiro já começa a testar. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos orar. Né? E aí, olhando para a situação, eu comecei falando o que eu disse nas duas igrejas no domingo. Eu disse para os irmãos aqui: olha, o povo de Deus é um povo especial. Eu não vou dizer que 100% das pessoas, 100% de todos nós que estamos aqui hoje, pode afirmar categoricamente que a sua condição espiritual, financeira, hoje é melhor do que há um ano atrás, mesmo diante da pandemia. Eu conheço uma imensidão de pessoas que hoje estão bem melhor do que no ano passado. E tudo isso é um mover e um agir de Deus. E tudo isso também é promovido e incentivado pela vida de um pastor, pelo seu exemplo, pela motivação que o Espírito Santo coloca em seu coração e faz com que ele verbalize e possa motivar a sua igreja a acreditar, a sonhar e a buscar o impossível de Deus. Um pastor, ele precisa estar cheio dessa, não somente unção, mas conhecimento, essa praticidade de transmitir, de motivar. O pastor, como muitos pensam de forma errada, ele não ganha ovelha. Pastor não gera ovelha. Quem gera a ovelha é a ovelha. O pastor tem a obrigação, o dever, seja ele pago ou não, de alimentar, de cuidar, de pastorear, de fazer aquilo que o mundo lá fora não pode fazer. Ao pastor é dado este ministério. Mas a questão de gerar ovelha, quem gera ovelha é ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Mas eu preciso ensinar isso para a minha igreja. Eu preciso fazer com que as minhas ovelhas sejam saudáveis e assim elas possam produzir o suficiente para que o inferno seja despovoado e o céu povoado com pessoas que vão sendo atraídas pela vida pastoral, pelo exemplo pastoral, pela sua conduta ética, moral, espiritual de pregar e ensinar e motivar o indivíduo a crer, a esperar e a confiar em um Deus que não pode pegar, não pode ver, mas pode. Amém. Glória a Deus. Não vi quase nada, mas eu entendi e pode sentir. Amém? Você pode sentir Deus aqui? Irmãos, vocês estão de máscara. Eu sei que se você ria, não vou ver, está vendo um pouquinho a expressão do olho, né? Mas vocês podem falar, fiquem tranquilos. Então, pastor Antônio, o irmão está vindo para cá não como um santo que vai produzir milagres, mas como um homem que tem uma tarefa de motivar esta igreja, de conduzir esse rebanho, de levá-los a acreditar que o melhor de Deus, depois de Jesus, ainda está por vir através desta igreja, através dos trabalhos que esta igreja pode desenvolver. Olha, não são muitas igrejas, mas eu glorifico a Deus, as igrejas que mesmo na pandemia estão batizando. Pessoas estão se, pastor Paulo estava agora me testemunhando, tem 3 casais novos na igreja dele no meio da pandemia. Retornou recentemente os trabalhos da igreja. Deus está agindo, e eu como pastor, os irmãos aqui, os colegas que são pastores, têm esse dever, têm essa missão de motivar a sua igreja, mesmo que seja pelo celular. Mesmo que seja por uma live, né? Um Zoom da vida, um Skype, um Meet, eu não sei o recurso que você vai usar, mas você, pastor, precisa se reinventar.
Precisa aproveitar toda essa tecnologia pós-moderna que nós temos e usar o teu favor, e usar para glorificar o nome de Deus, e usar para motivar a tua igreja. Na minha igreja, os velhinhos, me perdoe aqui os mais experientes, mas lá nós temos um rótulo carinhoso para aqueles que são mais idosos, e aí chamamos de ovelhas. As nossas ovelhas que não tem celular, ou que não sabe mexer no WhatsApp, não sabe mexer, se bem que de 6 meses para cá, nós temos idosos aí de 70 anos que viram expert em WhatsApp, em Facebook, e Zoom e Meet. Dá show de bola aí, muitos adolescentes sabem usar, sabem aproveitar a ferramenta para se edificar e ser alimentado pela palavra de Deus. Agora, cuidado com o tipo de farinha que você come. Comece a comer só a farinha que seu pastor vai estar dando para você aqui. Se for baiano, então é melhor, viu, pastor Antônio? Queridos, algumas delas não sabem mexer ainda, nem tem celular. O que eu faço? Eu ligo no telefone fixo. E ali eu oro, eu leio a Bíblia. Se tem 2 ou 3 pessoas, eu peço para passar um por um o telefone, porque não tem viva voz. Né? Eu peço para passar um e ali vou falando, vou lendo o texto bíblico, vou orando, vou abençoando e faço ali uma brincadeira saudável, oro, encerro com ele e despeço deles. E pastor, e a casa que não tem telefone? Ah, vai ter um netinho aí de 12 anos que vai ter um telefone de última geração. Eu ligo para esse netinho e falo, tá onde? Estou aqui na casa do meu pai. A avó está em casa? Tá. Então só cuidar do telefone, eu vou ligar e você passa para ela. Acabou. Resolveu o problema. Você tem meios, pastor, de atingir o coração da tua ovelha. Nesse momento de pandemia, eu me encontrei com muitos pastores da nossa associação, que o máximo que ele fazia era gravar uma live de 15 minutos para a igreja no domingo à noite. É muito pouco, pastor. Seu rebanho merece mais. Use o telefone, use o tempo que você tem. Se é só o telefone que você possa usar, faça dele, depois da Bíblia, a tua maior ferramenta espiritual. Unge ele, eita Deus. Ora por ele, põe a mão nele assim, começa a orar e abençoar e repreender todo mal em nome de Jesus. Fala, Senhor, me ajuda, me ensina a usar esse negócio aqui de forma que eu possa abençoar. Então, querido, nós vivemos esse momento pós-moderno, sim, e precisamos usar tudo ao nosso recurso, o que está diante de nós, para melhorarmos a nossa comunicação com o nosso rebanho. Mas olha, o texto em Mateus nos diz que além de entendermos que nós como humanidade vivemos um tempo especial e essa pandemia nos provou isso, nos ensinou isso, né? Eu costumo dizer para a igreja assim, você está achando ruim? Irmãos, eu tive que ser duro com algumas pessoas, porque dentro das nossas igrejas estamos cheios de pessoas que são religiosas. E aí, se não tem culto na igreja, ela acha isso um absurdo. Crente é esse? Crente que fecha o tempo por causa da pandemia. Cadê o Deus dele? Você pode falar, né, responder daquela mesma forma, aquela mesma pergunta: onde estava Deus quando meu filho foi morto, quando meu filho morreu num acidente, quando meu pai morreu assim? Você vai responder: Deus estava no mesmo lugar, sentado no seu trono, quando seu filho estava sendo crucificado na cruz do Calvário por mim e pelo teu filho. E aí a pessoa pergunta: cadê o Deus dessa pessoa? Porque fechou, está com medo de um vírusinho, é esse negócio aí. Está com medo, não é crente, não tem fé, não? Tem, mas tem que ter também um pouco de vergonha, de consenso. Tem que respeitar as autoridades, tem que respeitar o próximo, tem que ter amor ao próximo. E aí nós encontramos pessoas que ficaram chateadas, porque a igreja, nós atendendo a recomendação nossas autoridades e para o bem-estar dos nossos irmãos, fizemos isso. Então é um tempo complicado, é um tempo difícil, é um tempo de tomar decisões assim muito rápidas, e você tem que estar esperto e cheio da graça e da misericórdia do Senhor, para não somente fazer bobagem, mas também saber responder às pessoas que às vezes te cercam de forma religiosa e acham absurdo o templo estar fechado. E aí você tem que dizer para essas pessoas: mas a igreja não é o templo, isso aqui é concreto, isso aqui não sobe, quem sobe somos nós. O momento exige isso. Aí eu falava para eles assim: já pensou, meus irmãos, aqueles nossos irmãos lá
na África, na Ásia, que sofrem só porque fala que são cristãos, que se reúnem uma vez no ano. E aqui não fomos impedidos, fomos recomendados a fazer isso. Mas lá não, lá eles são impedidos, se fizerem são mortos. E muitos são mortos mesmo não fazendo. E você está preocupado em ir para a igreja na quarta-feira pedir oração pela unha encravada que está doendo. Por que você não gasta 10 minutos sentado, aliás, de joelho no chão com a igreja, orando por aquele país que está sendo perseguido e pessoas sendo mortas? Por que você não gasta 10 minutos orando por aqueles que estão aí perdendo as suas vidas por ser cristão? Então, tudo isso é uma tarefa nossa como pastor, é levar a nossa membresia, o nosso rebanho a entender que eu não fui chamado para ser religioso, eu fui chamado para ser um cristão, um discípulo de Cristo Jesus. E eu sou discípulo cristão não somente quando eu estou no templo, mas fora do templo, aliás, principalmente fora do templo, e principalmente dentro da minha casa, aonde lá eu não uso máscaras, né? Agora, seria uma alegoria? Não, como é que eu posso? Uma metáfora. Será que nós usávamos máscaras antes da pandemia? Sim ou não? Com certeza usávamos. Não eram visíveis. Não era visível, assim como essa preta, a pastor Walter, toda colorida, cheia disso, daquilo, cheia de informação, Jesus salva, aqui nossa cidade de Jesus vai para o inferno, algo do tipo. Não eram essas máscaras que tínhamos, mas vestíamos máscaras de boas pessoas, de educado, de tratar o filho ou a filha bem na igreja, mas quando chega em casa é um estúpido, é um grosso, é um mal educado, é um pai ausente, é um pai que não sabe ouvir, só sabe reclamar, é um marido que não sabe tratar a esposa dentro de casa bem, mas na igreja ele é o melhor marido. Usávamos máscaras, sim, irmãos. Não é novidade. A pandemia vem trazer isso de uma forma mais real, mais pontual. E eu, como pastor, tenho a missão. Pastor Antônio, como pastor desta igreja, tem a missão de alertar os irmãos, mas também de desafiar os irmãos a serem muito melhores do que hoje nós somos. Nós somos a igreja de Cristo. A igreja de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. E aí vem a pergunta que até é feita no concílio: a igreja tem poder ou não tem poder? É claro que ela tem poder. Quem tem poder é a igreja, não é o pastor. Apesar que, como eu costumo dizer, eu tenho ânsia, eu tenho um problema muito sério com o negócio de assembleia nas igrejas batistas, porque para mim a assembleia da igreja batista quase sempre ela é um câncer, ela vai matando a igreja, ela vai destroçando a igreja. Você trabalha como pastor do púlpito o ano inteiro pregando sobre perdão, sobre unidade, sobre trabalhar, sobre reino, sobre crescimento, em uma assembleia onde pessoas que não oraram, não jejuaram, não leram a Bíblia, vai para lá e com uma palavra maldita em todos os sentidos, ela acaba com o espírito de unidade que o pastor passou o ano inteiro pregando. E aí nós afirmamos, de acordo com o nosso estatuto, que a assembleia é o quê? O que a assembleia é? O que a assembleia é, irmãos? Não, uma coisa mais forte. Ela é soberana. Mas eu entendo e aprendo através da palavra do Senhor que soberano só existe um. Quem é? Deus. Mas por questão de legislação e de documento, entendemos que sim, ela é soberana. Mas eu fico triste quando eu vejo o crente permitindo que a Assembleia seja mais soberana na sua vida do que a própria palavra de Deus ou o próprio Deus. Então cabe a mim como pastor ensinar isso também na minha igreja. Cabe a mim. Eu digo na minha igreja, e aqui falando para um apóstolo de pastor, que para o irmão assim, se você, o pastor Paulo sabe disso, ele ficou um tempo lá comigo, se você não me respeita e não me vê como seu pastor, você não precisa me chamar de pastor Uzias, você pode me chamar de irmão Uzias, não tem problema. Não tem problema. Porque não adianta eu chamar pastor, meu pastor, meu pastor, meu pastor, meu pastor, mas o que ele fala aqui, entra por aqui e sai por aqui. Eu não sigo, eu não oro por ele, eu não jejuo, eu não coloco ele em minhas orações, eu não coloco a sua família, a sua saúde, eu não oro pela mensagem que ele vai pregar. Não adianta. Então não precisa me chamar de pastor, pode me chamar de Uzias. Ô pastor, que palavra dura. Mas Jesus falou que quem tem ouvidos ouça. Porque o Espírito diz, eu não sou o Espírito não, meu irmão, eu sou um servo pobre, miserável, pecador, apenas usado por esse Espírito,
para dizer assim, a Igreja Batista Filadélfia, ela pode romper barreiras, a Igreja Batista Emaús pode romper barreiras, a Igreja Batista das Rosas pode romper barreiras, a Igreja Batista Parque Fernanda Masquedão José pode vencer barreiras? Pode. A Igreja Batista Ebenezer no Campo Limpo pode vencer barreira? Pode. Depende do pastor? Não, depende do Espírito Santo, mas da unidade da igreja, depende do que a igreja quer. Vocês não estão trazendo aqui um funcionário, um empregado, está trazendo um homem que tem um chamado por Deus, ele é funcionário de Deus a serviço desta igreja. Eu tenho que ter isso em mente. Oh não, mas quem sustenta o nosso pastor é a igreja, sim. E quem dá o sustento à igreja? Quem dá? Não, eu dou o meu dízimo, amém, glória a Deus. Você devolve o que Deus está te dando. E devolve uma parte, não devolve tudo. Então queremos uma igreja forte, queremos um pastor saudável, queremos um pastor que pregue, chega a unção, amém, aleluia, glória a Deus. Mas é a minha parte, eu estou fazendo, eu vou fazer a minha parte. Mas se espera de um pastor algumas coisas, como por exemplo, conhecer o tempo, pastor Antônio. Conhecer o tempo que vivemos, pastor Walter. Esse tempo que estamos passando, como eu vou me adaptar, como eu vou fazer, o que eu vou produzir para atender as necessidades do meu rebanho. Eu preciso conhecer o tempo. E Jesus conheceu o tempo. Eu preciso conhecer a mim mesmo, as minhas limitações. Pastor, você tomar cuidado para não dizer sempre sim para a igreja e sempre não para a sua família. Isso é triste, irmãos. Eu quero ver um pastor que nunca passou por isso. Qualquer membro da igreja que ligue na casa dele, qualquer hora da noite, do dia, da tarde, sei lá, que ele não atenda. Mas o filho pede, Benício nunca passou por isso, né, mesmo? O filho pede para ir levar ele em tal lugar, não posso não, filho, estou cansado. Aí ele fala que está cansado, o filho respeita o que o pai falou, passa 10 minutinhos, o telefone toca, é o membro da igreja, pede para fazer uma visita urgente, ele vai lá e faz. Aqui já fizeram isso aqui os pastores? Já fizeram isso aqui os pastores? Isso é um problema. Você tem que conhecer a si mesmo, os seus limites, a sua capacidade. Você tem que dar tempo para a sua igreja, mas tem que dar tempo para a sua família. O pastor Jair Campo, ele fala assim, quando eu chego em casa, eu tiro meu chapéu de pastor, coloco atrás da porta e pego meu chapéu de marido e meu chapéu de pai. Pronto. Parece ser fácil, mas é difícil pra caramba. É muito difícil. É muito difícil. Abre a sua Bíblia. Falando sobre o bom pastor. Abre a sua Bíblia em João capítulo 10. Fizemos só a introdução até agora, tá? João capítulo 10 fala do bom pastor. E esse bom pastor é Jesus. Versículo 10, capítulo 1, capítulo 10, versículo 1 diz: em verdade, vos digo, quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, este é ladrão e assaltante. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta às ovelhas, ouve a sua voz. Ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora de todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a voz. Mas jamais seguirão do estranho, pelo contrário, fugirão dele, pois não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhe esta comparação, mas eles não entenderam o que eles diziam. Aí vai até o versículo 18. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, hoje é um dia de festa, é um dia de esclarecimento, é um dia de assumir responsabilidade publicamente, é um dia, Deus, de ficar de joelho e receber a oração da parte do Senhor, derramando graça, unção, liberando a Deus confiança, liberando a Deus aquilo que é necessário para conduzir o rebanho. Hoje é um dia em que uma igreja oficialmente recebe o seu novo pastor. E a nossa oração é que, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo sempre para agir através da vida do pastor desta igreja hoje, pastor Antônio.
Haja Deus dando-lhe a sabedoria necessária para conduzir esse rebanho. Mas também eu oro pela vida desta igreja, que dê a cada um dos irmãos que constitui e compõe o corpo desta igreja. Dê-lhes também sabedoria. Dê a Deus a alegria de poder servir ao seu pastor, a alegria de poder orar pelo seu pastor, a alegria de poder ajudar o seu pastor, de se colocar sempre à disposição para fazer aquilo que for necessário para que a tua obra cresça através desta igreja local. Pai, eu oro nesta hora pedindo que o Senhor continue agindo na vida desta igreja e que esta palavra ministrada, ó Deus, encontre morada em seus corações e que o Espírito Santo produza a motivação necessária para que ela continue sendo a igreja gloriosa, de propriedade exclusiva de Cristo Jesus. Eu oro assim, Deus, pedindo a tua bênção na vida dela, na vida do pastor Antônio, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Queridos, além da vocação, há algumas exigências que se espera de um pastor. O pastor Antônio já é um homem experiente, né? Não é nenhuma novidade o que está sendo falado aqui para ele. Além de conhecer o seu tempo, além de conhecer a si mesmo, ele precisa também conhecer bem o seu rebanho, cada um, as suas limitações, né? Isso é um trabalho difícil, árduo, mas não é impossível, mas é um trabalho necessário. E, sobretudo, conhecer também o pastor dos pastores, o bom pastor, Jesus. E quando eu comecei assim, perguntando o que está um pastor, mas não somente um pastor, qualquer crente poderia se colocar na sua vida como regra, não de fé e prática, mas de ação, né? Quando vai tomar uma decisão, quando vai conversar com alguém, quando vai repreender alguém, dizer, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Como ele agiria? Qual seria a atitude dele nesta situação, neste momento? Queridos, rapidamente, nós precisamos entender que, assim como o texto diz, que a seara é grande, mas os obreiros são poucos, ouvimos e temos entendido a necessidade de cada igreja ter o seu pastor. Sabemos que há muitas igrejas que têm muitos pastores sentados no banco, porque esses pastores eles não querem assumir compromisso, porque esses pastores estão com medo de enfrentar uma igreja. Sabemos que hoje, no meio da pandemia, você pode orar por isso, muitos pastores estão entregando as suas igrejas e indo trabalhar secularmente, por causa do tempo que ele não está conseguindo se adaptar ao tempo pós-moderno, principalmente agora no meio da pandemia. Mas aqui está acontecendo algo diferente. Um pastor que poderia agora estar gozando da sua chácara, né? Não fui lá ainda, né, pastor, mas eu vou. Gozando da sua família, ele aceitou o convite, o desafio de estar aqui com vocês. É uma situação oposta. Parece difícil, mas não é impossível. Não é, ela não é impossível. O texto de João, capítulo 15, versículo 1 a 8, que nós lemos aqui, só alguns versículos, aponta-nos o exemplo supremo do bom pastor, o exemplo supremo de Jesus, que é o bom pastor, e é um guia para quem deseja segui-lo como pastor. Então, para mim, para o pastor Antônio, o pastor Paulo, Samuel, o Walter, o pastor Carlos, o nosso exemplo maior para seguir, de como fazer, de como conduzir, é Jesus. É Ele. É Ele que tem tudo que necessitamos e que precisamos. Eu não quero ser muito demorado na minha reflexão, mas olha, queridos, há 4 coisas aqui que o pastor Antônio, o pastor Luzias e os demais que estão aqui precisam fazer quando chegam numa igreja. Essas 4 coisas que nós colocamos aqui para vocês. A primeira é um bom pastor, um homem do seu tempo, sabe usar o seu tempo a seu favor. A segunda, conhece a si mesmo. A terceira coisa, ele, diante de tudo que lhe é proposto, está acontecendo, né? Ele é um homem que ama as suas ovelhas, o seu rebanho. Como é que um pastor vai conduzir um rebanho se ele não ama a sua igreja? Se ele não sonha com a sua igreja? Se ele não projeta com a sua igreja? Se ele não trabalha pela melhoria de tudo aquilo que é necessário na sua igreja? E por último, mas não menos importante, ele precisa ter uma plena comunhão com o bom pastor, que é Jesus. Esse é o direcionamento. Essa é a reflexão mais simples. Agora, para a igreja,
igreja, como eu falei no início, não está vindo aqui para a igreja de Filadélfia um super-homem. Está vindo um homem chamado por Deus, que tem as suas limitações, que comete os seus pecados como eu e os demais que aqui estão, que precisa muito do amor e da graça de Cristo, mas ele só vai conseguir realizar um trabalho relativamente bom se a igreja estiver com ele, se a igreja vestir a camisa com ele. Não fique esperando tudo pelo pastor, apoie seu pastor, ore com ele, vá até a casa dele e ore com ele. Uma vez uma pessoa me cobrou que eu não visitei ela. Eu falei assim, engraçado, a minha esposa ficou 15 dias em casa de licença porque sofreu um acidente. Eu não vi ninguém dever ir lá visitar a minha esposa, e nem por isso estou aqui reclamando. Mas eu tenho uma resposta para você, querida. Eu fui na tua casa 3 vezes. Uma delas, você disse que não era bom entrar não, porque seu filho estava lá e ele não gosta de pastor. E eu te perguntei de quem era a casa, se era dela, de tua ou dela, dele. E você falou que era tua. Eu falei, então a irmã está vivendo um princípio errado. Quem manda na casa é a senhora, não é o seu filho. Ele pode ter a idade que for. Mas eu tinha ido na casa dela, mas ela reclamava que eu não ia. Aí ela preferiu parar o discurso. Mas eu não fico reclamando. Mas eu vou, eu visito. Agora tem gente que só vai para a igreja se pastor visitar. Não faça isso, queridos. Não faça isso. Se você hoje, o pastor Antônio tiver a oportunidade de trabalhar com a igreja multiplicadora, vai aprender a entender a ideia de que dentro de uma igreja, cada um cuida do outro, é um cuidando do outro, é um abençoando o outro, é um discipulando o outro, é um ajudando o outro. Aí a igreja cresce, aí a igreja está motivada, porque se a igreja está motivada, o pastor está motivado, se o pastor está motivado, a igreja está motivada. Mas não adianta o pastor aqui plantar a bananeira, dar pirueta e a igreja continuar e não tirar a mão do bolso e não vai acontecer nada, nada. Eu, como igreja de Cristo, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso esperar que o meu pastor apenas tenha o título de um bom pastor, mas se eu não faço a minha parte. Eu preciso ouvir o que está sendo dito e colocar em prática. E se eu tenho dúvida, eu preciso me aproximar dele e perguntar a ele o que ele está dizendo. Pastor, o senhor está falando, mas eu não entendo. Me ajuda a entender. Na minha igreja eu ensino que não falem de mim. Fale comigo, porque se você tem um problema comigo, não é o Samuel que vai resolver, quem vai resolver sou eu. Eu não sou o Samuel, eu sou o Osias. Então não fale de mim, fale comigo, vamos resolver o problema. Eu também ensino assim, olha, quando alguém for falar de mim para você, fala assim, não conta nada para mim do pastor, porque tudo que você contar eu conto para ele. Acabou a fofoca na igreja. Você está com vergonha de falar comigo? Chama alguém da igreja que você conhece, tem amizade, tem respeito, e vai lá conversar comigo no gabinete, na minha casa. Se você quiser, eu vou na tua casa. Faz um café, mas de preferência melita. Não faz jardim, não. Melita tá bom, né? Vamos sentar, vamos conversar, vamos colocar as coisas claras. Se for o pastor Gledson, pode dar um suco de goiaba para ele, que ele adora. Agora, você não me chama para conversar, você prefere falar de mim, você não chama ele para resolver o problema, você prefere falar dele, atacar ele. Como vai resolver? Como vai tratar o problema? Como a igreja vai crescer se você mesmo está criando uma ferida e alimentando ela? Alguém quer jogar um remédio e você não permite, você abre até o guarda-chuva para que o remédio pulverizado não caia na ferida e a mesma seja tratada. Como ele será um instrumento eficiente para agir se você não vai até ele? Mas covardemente você vai até teu irmão. Covardemente uma assembleia, você se levanta e fora de ordem, não é assim que a gente fala? Está fora de ordem, presidente. Você quer falar um assunto que não está na pauta do dia. Como a igreja vai crescer se os princípios estão doentes? Como o pastor, ele será eficiente se a sua igreja não trabalha com ele? Se a comunicação não está clara? Há pessoas interrompendo. E quando tem então aquela pessoa que ela tem mais, como é que eu vou colocar? Não vou dizer prestígio, que já é uma ofensa, né? Mas às vezes ela é mais procurada na igreja pelas pessoas do que o próprio pastor, porque ele estava ali bem antes dele. Se você é essa pessoa, e talvez aqui tenha uma pessoa assim, nunca permita que isso aconteça. Quando alguém te procurar um minutinho, chamar o pastor aqui junto, vamos resolver. Acabou.
Você está fazendo seu pastor crescer, sua igreja crescer. Você está ensinando aquele irmão que a pessoa que ela deve procurar não é você, mas o pastor da igreja. Eu tenho uma filosofia muito dura, que eu fui pastorear uma igreja, e aí perguntaram para mim como é que eu atendia, como é que eu fazia as coisas, se eu deixava o pessoal fazer o que queria, que quisesse, como é que é? Eu falei assim, ó, a minha filosofia de trabalho é muito dura, mas também é muito clara. Eu não sou ditador, mas eu sou pastor. Na delegacia tem um delegado, na prefeitura tem um prefeito, na igreja batista tem um pastor. Então você respeita o pastor, você não precisa da igreja, e nem ele precisa ser pastor. O pastor tem que saber o seu limite, até onde vai, mas a ovelha também tem que saber quem é o seu pastor. Se esse tipo de comportamento, de atitude não existir, querido, a igreja não cresce, ela continua doente, enferma. Por mais água que o pastor Antônio jogue, né, não vai resolver nada. E a água aqui eu me refiro à palavra, à simbologia da coisa. Ou seja, Igreja Gloriosa de Cristo Jesus, Igreja Batista Filadélfia, ame o seu pastor, cuide do seu pastor, ajude ele a ser um pastor segundo o coração de Deus, ajude ele a ser aquele pastor que você sonhou para a sua igreja, ajude ele a fazer aquilo que Deus colocou aqui para ele fazer, porque sozinho ele não consegue, mas com sua ajuda, ele vai ser esse bom pastor aqui no texto de João capítulo 10. Ajude ele. E pastor, acima de qualquer coisa, ame a sua igreja. Precisa haver um casamento, respeito, precisa compartilhar, precisa dividir, precisa sonhar juntos. Não tem problema, às vezes, quando tem uma desavença, uma briguinha, mas deve tratar do jeito certo, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. Aí as coisas começam a andar. Começam a andar. O Espírito Santo ele começa a trabalhar, porque o Espírito de Deus não é um espírito de confusão. Ele não quer saber de confusão. Mas a gente quer, as pessoas às vezes querem pastor, mas quando o pastor vem não agrada a ela, né? Ela se arma e se afasta e não quer ajudar. Meu tempo acabou, agora somos mais jovens. Não, o tempo continua em ação. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar você. Não acabou ainda, você tem muito combustível ainda para queimar. O problema é que você acha que porque aquele pastor não tem uma filosofia de trabalho que agrada a você, então ele não serve para você. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você vai para uma empresa, você não gosta do seu chefe, você deixa de trabalhar porque você não gosta dele? Você deixa de respeitá-lo porque não gosta dele? Claro que não. Aqui na igreja tem que ser diferente. Eu tenho dificuldade de relacionamento com o meu pastor. Aí você está usando aquilo que a gente chama de maldito, o tal do preconceito. Aí vem a pergunta: você já procurou um pastor? Não. Não? Como é que você vai resolver o problema? Se ele não sabe que você pensa isso dele? Se ele não sabe que você tem essa dificuldade com ele? Como é que você vai tratar um problema se você não vai até a pessoa que supostamente pode resolver o problema? Mas aí você tem a predisposição de ir a pessoas que não têm a capacidade e a habilidade de resolver. O que aquela pessoa vai fazer? Se ela também tem uma dificuldade de relacionamento com o pastor, o negócio fica mais forte. E começa a igreja a rachar. E o diabo fazer festa. E diz assim a lenda que nessas igrejas, o diabo não está passeando dentro dela. Ele está no teto tirando uma soneca. Porque ele fala que aqui não precisa fazer nada. Os próprios membros da igreja fazem. Quando eu digo aqui, querido, não é aqui a igreja, é nós como igreja, como crentes, como povo de Deus. Nós somos muito mais que isso. A igreja de Cristo ela é gloriosa. O povo de Deus precisa aprender a perdoar, a ser mais tolerante, a olhar para o homem que foi titulado, empossado como seu pastor, a respeitá-lo como autoridade, orar por ele, para que Deus continue usando a vida dele. E se tiver algo que Deus precisa mudar, você também vai colocar na sua oração. Por que não? Vou falar um negócio aqui. Quando eu falar de oração de mudar, tanto pastor quanto. É forte que eu vou falar. Põe o 5 aí. Você precisa usar a oração como ferramenta poderosa que Deus e o Espírito Santo te dá. Eu me lembro de um amigo meu, foi meu pastor, hoje está na glória.
A gente conversando sobre situações difíceis. Porque eu creio que pastor mata a igreja e creio que a igreja mata pastor. É bala trocada. Só que tudo está errado. Pastor não foi chamado para matar a igreja e a igreja não existe para matar pastor. Pelo contrário, é um para atender o outro. E aí ele fala, o que eu faço com aquele irmão, aquele líder, aquele pastor que dá um trabalho, não muda, cabeça dura, um coração extremamente religioso, você prega, você ora, você faz alguma coisa para quebrar o coração da pessoa, não ora para Deus mudar. Mas pastor, eu já orei, Deus não muda, então ora para ela mudar daquela igreja e para outra igreja. Pastor, eu já orei, mas ele não quer mudar, ele diz que ele tem a síndrome da Gabriela, eu nasci aqui, eu vivi aqui, eu vou morrer aqui, o que é que eu faço? Então ora para ele para a glória. Ô pastor, que dureza, não é dureza não, meu irmão. Para atrapalhar o avanço, a expansão do reino de Deus, basta as trevas. Eu não preciso que pessoas, pastores, líderes, igreja, atrapalhem o avanço do evangelho. Você não foi chamado, você não fomos chamados para pertencer ao corpo de Cristo e sermos uma íngua. Sermos um instrumento da perdição, pelo contrário, tanto o pastor como a ovelha foi chamado para ser bênção. Foi chamado para multiplicar, para somar, não para dividir, não para espalhar. E se você voltar um pouco para o Velho Testamento, a Bíblia diz, os que te abençoarem, eu abençoarei. Os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. A igreja de Cristo, ela precisa estar alerta, com os olhos abertos. E a maior ferramenta que ela tem para isso não é a língua, é a oração. É orar e depois orar de novo. A situação não é fácil, né, irmãos? Nada é fácil. Nada é fácil. Tem um dito popular que de forma nordestina se usa muito, que diz: se correr e se ficar, mas se o povo de Deus orar, o bicho foge. Ele foge. Se você quer tratar os seus problemas, comece a orar. Se você acha que seu pastor não é o pastor que você sonhou, ora pela vida dele. E cuidado, existe a lenda da fogueirinha de 10, 15 lenhas. Se você tem 10, 9 está queimando e uma não está, e você que não está queimando, mete o pau falando da igreja, e a pergunta é: onde está o problema? Nas 9 lenhas que queima ou naquela única que não queima? Cuidado, queridos, muito cuidado. E aqui eu falo para mim, falo para todos que estão aqui hoje trabalhando, participando, para os pastores presentes, para a igreja e a igreja de fora. Nós, como povo de Deus, nós somos a igreja invisível. Eu espero que todos aqui façamos parte desta igreja. Mas para ser igreja gloriosa, para que haja aqui um servo, um instrumento de Deus, que seja rotulado como um bom pastor, aquele que reflete a glória e a imagem de Cristo Jesus. Ele, pastor Antônio, precisa de você, igreja. Precisa das suas orações, das suas 2 mãos. Precisa que você também enfie a mão no bolso e não tenha vergonha, nem timidez, de primeiro devolver a Deus o que é de Deus, e depois abençoar com oferta aquilo que tem que ser abençoado, porque o reino de Deus, ele precisa disso também. Não se faz de outra forma. Então, para que sejamos aqui práticos e definitivos, se você quer, como igreja, aqui a igreja Dom José, ali a igreja Emaús, né? Se vocês querem ver a igreja de vocês avançarem, conhece aquela historinha que fala assim, eu te pergunto, vocês gritando, mas os pastores sempre têm essa brincadeira: como é que está a igreja Batista Dom José? Aí o Valtão fala assim: está bem, apesar do pastor que tem, está bem. Não é essa historinha? Você pode até dizer: apesar do meu pastor não ser aquele pastor, para mim ele é uma bênção, é o que Deus mandou, vou orar, vou sustentar em oração, e ele vai continuar sendo uma bênção na minha vida. E o corpo, a igreja de Cristo, ela vai continuar avançando, porque ele foi colocado lá por Deus, para ser um bom pastor, um pastor que ele escolheu para aquela unidade. Vamos ficar um pouquinho de pé. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Você que está aqui hoje e não pertence a esta igreja, certamente você tem um pastor. Você, pastor, que está aqui hoje e tem o seu rebanho.
Pense agora no seu rebanho, pense nas suas atitudes. Você, rebanho, pense no seu pastor. Pense o que você pode fazer por ele, talvez mais do que já faz. Você que é desta igreja hoje, está aqui recebendo hoje oficialmente o seu pastor. Coloque em seu coração uma só atitude. Ore pedindo a Deus que dê a você uma só atitude. Senhor, eu quero ser bênção na vida do meu pastor. Pastores, vocês que estão aqui, declarem: Senhor, eu quero ser bênção na vida do meu rebanho. Eu quero ser instrumento e instrumentalidade do Senhor, para que o teu agir sobrenatural e extraordinário, ele aconteça independente do servo que eu sou, mas porque a igreja é tua, o rebanho é teu, e o agir vem do alto e nem de mim, não vem de mim. Coloque isso em seus corações. Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado porque é uma noite festiva, mas é uma noite também onde estamos assumindo o compromisso, ou renovando o compromisso. Deus, esta aqui é uma igreja, é uma unidade tua, Senhor, uma unidade gloriosa. E hoje o pastor Antônio está tomando posse da responsabilidade de conduzir este rebanho segundo a tua palavra, e de fazer com que eles sejam saudáveis, a tal ponto que se multiplique, e entenda a necessidade de ser uma igreja gloriosa, linda, cheirosa, que exala o perfume agradável do Senhor Jesus. E a cada pastor, igrejas que estão aqui representadas, que assim também tenha em meu e em seus corações esta mesma alegria, este mesmo chamado, esse mesmo entendimento que sim, nós somos a igreja que foi empoderada por Cristo Jesus, que foi dito a nós que o que ligar na terra também é ligado no céu. Sim, nós temos poder para refrear, para, ó Deus, repreender as trevas desse mundo. Nós temos poder para orar e pessoas serem abençoadas. Existimos como igreja para que as pessoas recebam o maior dom de suas vidas, o maior milagre, que é o dom da vida eterna. É nos dado esta missão como igreja do Senhor. E nesta noite, ó Espírito Santo, ensina-nos, ou faz com que estejamos renovando o nosso voto com o Senhor e declarando em nossos corações que sim, somos apaixonados por Ti, Jesus, e continuaremos trabalhando, continuaremos fazendo o que estiver ao nosso alcance para que o Teu reino continue sendo expandido, a começar da Igreja Batista Filadélfia. Ó Deus, traz sobre a vida do pastor Antônio toda a provisão, toda a sorte de bênção dos altos céus, assim também como na vida desta gloriosa igreja que é do Senhor, para que eles juntos trabalhem, para que eles juntos, ó Deus, desenvolvam aquilo que é necessário para que a tua igreja continue avançando e avançando e avançando, e o teu reino sendo glorificado. Pai, ora assim, pedindo a tua bênção na vida de cada um aqui presente nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, meus amados. Podem sentar. Pastor Walter, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe. A palavra está com o irmão ou com Moisés? Ok. Você deseja... Aqui, está cuidando do pastor dela, tá vendo? Isso é muito bonito. Obrigado, pastor Lucias. Pode ficar por aqui já. Vou contar aos outros colegas. Quero convidar os pastores presentes que vêm muito à frente. Pastor Antônio e família. Pastor José Carlos, por favor. O pastor Antônio foi ordenado em 1998, então isso significa já 22 anos de pastor.
O pastor Antônio, a história dele cruza um pouco do meu caminho, porque quando eu era novo, que tinha cabelo, tudo assim, preto, eles, o pastor Antônio, o irmão Arthur, né, foram lá na minha casa, a irmã Elsa. Eu era novinha ainda, não tinha nenhuma igreja que eu tinha pastoreado, a não sei Capão Redondo que estava lá, né? Mas aí o pastor Antônio foi lá com a irmã Elsa, o irmão Arthur, me convidar para ser pastor da Igreja Batista em Parque Fernanda. Grande desafio para quem é novo, né? Então eles tiveram coragem e me chamaram para ir lá. Nesse período também o pastor Antônio ficou na nossa congregação, aqui no Dom José, uma congregação, foi assim ordenado lá no Parque Fernanda, e daí ele veio para ser pastor no Dom José. Foi pastor no Dom José por um ano, após a organização, depois deu uma saída, voltou mais 6 anos, lá na PIB Dom José. Parque Fernanda também teve um período que ele foi exercer o ministério no outro local, lá na congregação do Dom José, mas depois voltou. De 2006 a 2017 esteve lá no Parque Fernanda. Então, tem se cruzado os nossos caminhos, porque eu fui pastor do Parque Fernanda, daí ele foi ordenado, daí para o Dom José, daí o Dom José foi organizado, né? Aí ele continuou, agora eu estou no Dom José, né? Ele passou um período no Parque Fernanda, né? E agora estive aqui como pastor interino por 2, 3 meses, né? E agora ele vai estar assim, assumindo este trabalho, né? Então o nosso caminho tem sido assim um pouco cruzado, né? A gente tinha cabelo na época, era cabelos pretos, né, irmão? Mas o tempo passa, né? E são histórias que são vividas e nós temos certeza que Deus está nessa história, né? Eu louvo a Deus pela vida do irmão, pela vida da irmã Elsa, do Samuel, que os irmãos estejam assim juntos com o pastor Antônio, dando o apoio necessário nesse novo trabalho. A gente vai orar nesse momento pela vida deles, para que Deus esteja assim os abençoando nesse novo processo. E eu quero convidar toda a igreja a ficar de pé neste momento. Quero só que eles fiquem um pouco mais à frente. Precisa se ajoelhar, não. Eu sei que a idade dos irmãos já, os nobres colegas vão ficar aqui em volta de vocês. Querido Deus, aprove ao Senhor estarmos aqui nessa noite, para esse momento tão importante na vida desta igreja, Senhor. E nesta noite, Pai, nós estamos pedindo as bênçãos do Senhor sobre a vida desta família, Pai, sobre a vida do pastor Antônio, Pai. Que ele seja realmente o ministro do Senhor nessa localidade, ó Pai. E que o sobrenatural aconteça na vida dele, na família dele, ó Pai. E que ele seja realmente uma bênção nesta comunidade, ó Deus. Pai, da mesma forma nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a vida desta igreja e que eles sejam também uma bênção juntamente com esse pastor novo que está assumindo esse trabalho, ó Pai. Que seja realmente um tempo especial do Senhor, ó Pai. E que aqui possa realmente crescer para a glória do Senhor, ó Pai. E que muitas coisas novas possam acontecer no nome de Jesus, ó Pai. Portanto, os abençoe grandemente nessa noite, ó Pai. Que eles sintam realmente a ação do Espírito Santo sobre as suas vidas, ó Pai. É o nosso clamor nessa noite, no nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Paulo vai entregar ao pastor Antônio. Graça e paz, irmãos. É uma alegria estar aqui. O pastor Antônio eu conheci ele desde a vida nova. Então é mais que eu, né? Exatamente, verdade. E graças a Deus a gente tem acompanhado esse trabalho, essa dedicação, e eu quero passar esse exemplar da Bíblia, né, para o pastor, também para que venha eternizar este momento, porque aqui está o nome de cada pastor presente,
mas também, acima de tudo, que venha aumentar ou dar ao pastor uma ferramenta a mais para trabalhar na sua igreja. Deus abençoe. Obrigado, irmãos, podem sentar. Pastor José Carlos, obrigado pela presença, Deus continue abençoando. Então, assim, após dado a oração de posse, eu vou então conduzir o pastor Antônio para que possa dar a sua palavra inicial como pastor desta igreja. Que Deus esteja abençoando. Agradeço a igreja por ter assim nos acolhido nesse tempo, né? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Pastor Antônio, o cajado é seu, vai em frente. Muito bem, meus amados irmãos. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por este momento tão lindo, tão maravilhoso, que Ele tem preparado para a Igreja Batista Filadélfia. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estar novamente na liderança dessa igreja. Digo isso porque nós iniciamos esse trabalho aqui na casa da irmã Ivanilda, irmã Suíça, em 1979. Plantamos essa igreja aqui. Depois veio um irmão do grupo também nos ajudar, o irmão Luiz Augusto Mota Pinto. Então foi na casa da irmã Suíça, mais conhecida assim, e do irmão Idalírio, que nós iniciamos essa igreja. Então Deus tem os seus propósitos. Nós ficamos aqui até 84, depois estamos a ajudar a plantar a Igreja Batista em Parque Fernanda. Mas o tempo que nós estivemos aqui foi um tempo muito abençoado e muito gratificante. Apesar de ter sido ordenado o ministério em 1998, lá na Igreja Batista Parque Fernanda, mas nós exercemos o ministério de evangelização e auxiliar de pastores, vice-moderador, desde meus 18 anos, assim que eu fui batizado em 1968. Então eu agradeço a Deus, porque eu acredito que estou aqui, não somente pela minha própria vontade, mas pela vontade do Senhor. Estava tranquilo, 3 anos aí sossegado, mas dá um belo dia, né, o pastor Walter liga lá em casa e fala para mim a necessidade de estar aqui ajudando os irmãos se possível. E nós nos prontificamos então para estar ajudando. É uma demonstração de carinho e de amor por essa igreja. Então, o pastor Walter que nos contatou e nós viemos então para ajudar. Para surpresa nossa, quando nós chegamos aqui na reunião da diretoria, os irmãos já queriam que nós ficássemos como pastor. Falei, calma aí, vai devagar. Os irmãos têm a oportunidade de convidar outros pastores mais jovens para poder estar ministrando a igreja. Eu já estou na casa dos 69 para 70. Eu sou jovem assim porque eu sou bonito desde que nasci. Então, não se preocupe, eu não tenho cabelo branco ainda não, pastor Walter. Mas então, irmãos, é uma alegria realmente estar novamente aqui com os irmãos.
Eu quero, em segundo lugar, agradecer ao pastor Walter e ao pastor Osias, que é o presidente, o pastor Osias, que acabou de pregar, presidente da nossa associação, e o pastor Walter, o vice-presidente. Olha, igreja, é muita bênção ter o presidente e o vice-presidente aqui na igreja. Não é toda igreja que recebe de uma vez assim, o presidente e o vice, né? Então eu estou feliz e quero agradecê-los, que Deus continue abençoando o ministério lá da Igreja Batista Dom José, outra igreja também que nós plantamos ali em 1989, com a graça de Deus, e também o pastor Osias, que Deus abençoe o seu ministério na presidência da associação, a Igreja Batista de Jardim das Rosas também, que nós amamos muito aqueles irmãos ali. Então, muito obrigado. E agradeço a igreja, a direção da igreja, está ali o nosso presidente e vice-presidente agora, o Moisés. Rogamos a Deus que o Senhor esteja abençoando a ele e também a sua família. Então, como eu disse aos irmãos, Deus tem um propósito. Eu não sei qual tempo meu aqui, só Ele sabe. Então, nós confiamos na direção do Senhor. É Ele que nos conduz. Que Ele esteja nos abençoando, e eu tenho certeza que nós, confiando em Deus, e a igreja confiando em Deus, e juntos nós podemos dar o nosso melhor para a causa do Mestre. A Ele toda a honra e toda a glória. Eu agradeço também a minha família. Nós estamos aqui hoje, eu, pastor Samuel e a minha esposa, a irmã Elcia. O meu filho Teófilo não veio, está em casa. O meu outro filho também, Elton Timóteo, não pôde vir, juntamente com a minha linda nora e com o meu lindo netinho, para que os irmãos pudessem conhecer. Mas em breve, com certeza, eles virão. Nós somos uma família abençoada por Deus. Deus nos tem chamado, nos tem preparado, todos nós, para o ministério dele aqui na terra. Então, que Deus nos abençoe, que juntos nós podemos fazer a diferença aqui nesse bairro. Conforme nós ouvimos as instruções da palavra de Deus, precisamos de oração, precisamos da direção de Deus. Sem Jesus, nós não somos ninguém, nós não fazemos nada. Então, todos nós, eu preciso muito do Senhor na minha vida, cada dia mais, e também a igreja do Senhor. Quero agradecer ao pastor Paulo também, que foi uma alegria em vê-lo, reencontrar com ele, como ele disse, né? Lá da Vida Nova. A Vida Nova também foi a igreja que nós iniciamos lá em 73, trabalhamos lá até 78, juntamente com os pastores que foram sucedendo a gente depois, até mudarmos aqui para o Jardim Santo Eduardo. Eu tenho a alegria de poder ter participado dessas igrejas, ajudando essas igrejas, trabalhando em todas essas igrejas. Então, a Batista Vida Nova também, que meus irmãos, ainda tem alguns parentes lá na Igreja Batista Vida Nova. Agradeço também ao pastor Carlos, ele está ali. Eu já o havia, mas não conhecia muito bem, mas agora eu estou conhecendo melhor. Eu vi na campanha, né? Eu vi um folhetinho lá, mas eu pensei que ele estava lá fazendo propaganda para outros, eu acho que era ele mesmo, eu não sabia. Mas eu agradeço a sua presença aqui, que Deus te abençoe ricamente nos seus projetos, na sua vida, na sua igreja. Amém? Estamos à disposição de todos vocês, e naquilo que nós pudermos, nós estaremos fazendo, e principalmente orar pela vida de todos vocês. Dito essas palavras, meus amados irmãos, eu quero agradecer também ao Gledson, que está aqui conosco, juntamente com a nossa igreja lá
do Crispim, na Igreja Batista Emaús, que assim que o Glécio for ordenado ao ministério, nós pretendemos, com a ajuda da associação, dos presidentes, do presidente e vice-presidente, organizar lá a igreja. Então os irmãos já vão orando, já vão se preparando para que isso aconteça, porque os irmãos estão distantes daqui e já tem praticamente um pastor lá. Só faltam mais alguns detalhes. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado a todos que estão conosco. Se tem alguma pessoa que eu não citei o nome, mas eu quero agradecer a todos de coração. Foi uma alegria imensa receber vocês aqui, a equipe lá, e já falei do pastor, impressão aí que toca aí, porque nós não temos nenhum que toca aqui na igreja, né? É brincadeira, viu, pastor? Mas se vier, amém. O pastor sabe que eu gosto muito, né, da juventude, gosto muito da participação deles. Muito bem, irmãos, vamos colocar de pé então, vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Os irmãos aqui da igreja prepararam um lanche para os irmãos e nós precisamos decidir se vai subir lá embaixo ou se vai subir aqui em Moisés. Vai ser lá embaixo mesmo. A minha preocupação é para não ficar muito um perto do outro, né? Pegar o seu lanche e se alimentar para evitar qualquer tipo de dificuldade, problemas. Então, mas nós já vamos orar pelo lanche daqui. Amém? Então vamos orar encerrando o culto dessa noite. E nosso muito obrigado a todos. Pai Celestial, glorificado, exaltado seja o teu santo nome. Te damos graças, Senhor, por este momento, pelo privilégio, Senhor, de poder ser útil na tua causa. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, Pai. E que, em nome do Senhor, a tua igreja possa prosperar neste lugar, para a tua honra, Senhor, e para a tua glória, para que o teu nome, Senhor, seja exaltado. Que muitas vidas, Senhor, possa render aos teus pés. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja a trabalhar em cada coração. Ó Deus, nós queremos que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão em casa, que não puderam estar por motivo de saúde ou por outro motivo qualquer, não puderam estar conosco nessa noite, mas que o Senhor os abençoe e os desperte para a tua obra. Agora, Senhor, que o Senhor esteja abençoando também esse lanche que vamos comer, que o Senhor esteja abençoando para que faça bem para a nossa saúde. Ó Deus, que o Senhor abençoe nossas casas, para que nunca falte o pão de cada dia nos nossos lares. Ó Deus, que sempre nós possamos ter para abençoar outras pessoas. Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todos os presentes aqui nesta noite. Nós oramos, Pai, agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados irmãos. Muito obrigado. Estamos em liberdade.